Vamos lá, pessoal, boa noite. Começando mais um vídeo aí para vocês de swing trade brasileiro, semana de 23 a 27 de novembro. Promete ser uma semaninha bem agitada, é uma semaninha boa de operação. Então vamos conferir o que a gente vai ter aí para essa semana, tá? Então o que a gente vai ficar de olho, pelo menos o que eu vou ficar de olho no caso, né? Não sei vocês. Então vamos lá, para começar, vamos começar pelo Ibov, pegar o nosso rabiscadorzinho aqui oficial. Então vamos começar pelo Ibov. Então a gente tem aqui no Ibov, né? A gente fez um pivô aqui, né? Então fez um pivô que veio testar essa resistência. Ele fez o pullback, rompeu, fez um pullback na resistência que virou suporte e agora está acelerando para fazer uma nova alta. Então rompendo essa máxima, amanhã a gente inicia um processo de alta aí, provavelmente pode durar alguns dias, tá? Visando isso, se a gente olhar o BOVA11 fazendo o mesmo movimento, amanhã ele rompendo essa máxima aqui pode ficar bem interessante. O ABV do BOVA11 está bem interessante, já está quase nas máximas, né? O ideal seria que ele estivesse já ultrapassando essa linha amarela aqui, mas ainda não está, né? Ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então, desprezasse esse topinho aqui, ele já estaria nas máximas, mas vamos deixar onde estava aqui a linha, só para a gente ter uma ideia. Então pode ficar interessante, o que pode jogar esse preço lá para cima. A gente pode projetar aqui até um alvo aqui de 106,93 do BOVA11, tá? Então aqui uma possível projeção. Vamos dar uma olhada nos ativos que a gente já estava de olho. Alguns a gente vai continuar no radar, outros a gente vai tirar. Então ABCB4 tá interessante, ó, você vê que o alarme está aqui ainda, porque quando ele romper aqui, ele vai romper a 200. Isso pode gerar um movimento legal de alta. A Loop 11, que teve entrada, sofrendo um pullback aqui na média de 20 com a média de 200, fazendo um pullback aqui na LTB, tá? Vamos aguardar para ver. O ABV ficou feio, talvez essa ação venha para stop, tá? B3 e SA3 estamos aguardando porque o ABV lateralizou aqui, o papel lateralizou. Pode ter uma reversão aqui, a gente pode ficar de olho. BBAS ainda está bem bonita, tá? Então a entrada foi aqui, ela está no mesmo ponto de entrada, tem um alvo em 37,91 mais ou menos, tá? O ABV está bem positivo, isso é muito bom, tá? Então você vê que o ABV já rompeu bem forte esses topos aqui anteriores todos, então está bem interessante. BBSE foi direto, né? Então ela até fez um outro pivôzinho aqui, rompendo esses topos, rompendo aqui esses topos anteriores. Então ela fez um pullback, mas ele está um pouco afastado aqui. Então você vê que ele está bem afastado da média móvel de 20, ó, 10%. Então a gente teria que aguardar uma lateralização para conseguir pegar uma entrada nesse papel, tá? Então a BID continua no trade, né? A entrada foi aqui, fez o pullback, rompeu, aqui está deixando um gift, pode acelerar ainda para o nosso alvo. Vamos aguardar para ver como vai ficar. O BOVA11 que eu já comentei com vocês. Aí a gente tem o BPAN, né? Então tá querendo fazer um pullbackzinho aqui, fizer um pullback aqui vai dar uma entrada bonita, o ABV já rompeu, vamos aguardar. BRAP 4 foi embora, né? Então entrada, agora esticou bastante, se tem alguém ainda no papel, aqui já dá para fazer pelo menos uma parcial ou até saída total, se for o caso, porque o ativo está esticado, tá? BRKM5, estamos aguardando aí. Vou até tirar ele um pouco, porque a gente queria pegar ele nesse rompimento aqui, ele não rompeu e voltou, e o ABV ficou ruim. Então vamos tirar ele um pouco aqui do filtro para não atrapalhar a gente. Card 3 está bem interessante. Então o ABV ainda está um pouquinho fraco, mas o ABV ele já está positivo, ó. Tá? Não está no topo anterior, mas ele já está positivo. Ele está acelerando bem para vir nesse topo aqui. Então se amanhã tiver um rompimento aqui, pode ser um papel interessante para dar uma voltinha nele aí nos próximos dias, tá? CCRO 3 fazendo um pullback aqui, mas deixou um topo mais baixo, o que é ruim, né? Então fez essa correção ruim, mas se acelerar com esse ABV forte aqui, a gente tem uma 200 na frente para encarar, mas dependendo como fizer esse rompimento, dá para entrar, tá? CESP 6, ABV de lado, ativo de lado, ainda nada, vamos aguardar, tá com tendência de reversão. CEMIG 4 rompeu o topo, fez um pullback pós rompimento. O ABV ainda está acelerado, mas ainda está um pouco fraco o ABV, mas está bom. Então dependendo como vir fazer o rompimento dessa máxima aqui, ó,
Vamos colocar aqui o alarme. Vou até tirar o alarme e colocar de novo, porque eu acho que ele não funcionou. Então vamos botar o alarme de novo. Opa. Aí, e vamos ver o que vai acontecer. Cogna ficou feio, ó. Então deixou uma barra feia aqui. Vou tirar um pouco aqui do filtro. Não tá interessante, pelo menos não para mim. CPFE, a gente tentou antecipar esse rompimento. Agora fez um pullback na 20. A gente tem aqui a 20 e a 200 como suporte. Então a gente tem aqui uma região de stop aqui nessa região, tá? Então o stop da CPFE nessa região, tá? Então ainda vamos levar, pode ser, ó. Ele fez um pullback com volume bem baixo, tá? Isso é importante. O OBV caiu um pouco, mas agora teria que entrar volume e ela começar a acelerar para fazer um rompimento aqui dessa congestão grande, tá? Foi uma tentativa de entrada antecipada para pegar um rompimento, e que pelo jeito você vê que não é bom uma entrada antecipada, né? Então a ideia agora é aguardar, tá? CPFLE3 também, ó, o setor elétrico também fazendo um pullback sem volume, tá? Então pode ser que a gente tenha aí um novo movimento de alta, vamos ficar de olho. CSMG, mesma coisa, tá? Agora acertou aqui o candle, tá? Mas tá um pouquinho esticado, teria que lateralizar um pouco. Então aqui teria que fazer o que? O preço ele teria que ficar aqui, ó, esperando essas médias encostarem e a gente pegar uma nova saída do papel aqui, tá? Esse que seria o ponto interessante da CSMG. CIRI é a mesma coisa, tá? Então CIRI, o que a gente tem que esperar aqui da CIRI? Deixa eu trocar aqui o desenho. Então CIRI a gente tem que esperar agora ela fazer um rompimento com as médias aqui subindo, tá? Então se ela vir aqui e começar a acelerar para fazer um rompimento, vai ficar interessante, desde que entre volume, tá? Então tem que entrar umas barras de volume aqui. Deixa eu mudar o desenho aqui. Tem que entrar então aqui, a gente tem que ter umas barras de volume forte aqui, tá? Para fazer esse rompimento. Aqui a gente tem uma barra de pelo menos uns 2 dias aqui, seria ideal para fazer esse rompimento, porque aí o que acontece, o que vai acontecer aqui? Essas médias vão começar a virar, tá? E aqui a gente vai ter uma possível entrada aqui para pegar uma movimentação do papel, anda, lateraliza e sobe. Essa é a ideia, tá? ENEV aqui teria uma entrada antecipada se você for um pouco mais agressivo, mas dá para esperar fazer o rompimento ali para ver como que vai fazer o rompimento. A Gol rompeu uma barra feia, no outro dia confirmou, mas também deixou uma barra em seguida feia, tá? O OBV ainda está bem interessante, então vamos aguardar para ver como que ela vai desenvolver. A Rapvida tem que aguardar o rompimento dessa máxima, então ela tem que trabalhar aqui para essas médias encostarem para depois fazer o rompimento da máxima, tá? Pode ficar bem interessante. Itaúsa está lateralizando. Por que está lateralizando? Porque esticou. Então olha essa distância aqui, ó. Olha a distância da média. Você vê que esse é um papel que ele não costuma se distanciar muito da média, ó. Ele não tem esse costume de distanciar muito da média. Quando ele distancia, ele faz um pullback e volta. Distancia demais, faz um pullback e volta. Então ele é um papel que ele não costuma andar muito longe das médias. Então como aqui você tem um afastamento, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar de lado aqui, provavelmente, ou vai andar devagarzinho. Aí essas médias vão encostar aqui, e aqui ele vai ter um outro rompimento, rumo aí aos 12, 13 reais mais ou menos, tá? JHSF, estamos aguardando, fazendo aqui como se fosse um mastro e bandeira. Então aqui a gente tem mastro, uma bandeira ou até um triângulozinho. Então aqui ele teria que fazer um rompimento aqui, tá? Pra gente tentar pegar aqui numa alta. Até se ele vir fazer um rompimento aqui numa barra, pode ficar interessante. Então se ele vir aqui, por exemplo, o ideal seria pelo menos umas 2 barras aqui, fazendo esse rompimento, com volume entrando aqui, tá? Teria que ter volume aqui entrando, para esse OBV fazer o que? Para esse OBV ele apontar aqui para cima, tá? E jogar aqui nessa máxima, que é onde a gente quer, que é para vir aqui nessa máxima aqui em cima, tá ok? Vamos lá, MRV rompeu, fez um pullback, agora tá com força, provavelmente ele vai testar esse topo de novo, tá? Então esse topo provavelmente vai ser testado de novo, porque o OBV já está batendo no topo. Então vamos ficar de olho para pegar um rompimento desse topo aí, se for o caso, tá? RADL fazendo um pullback aqui, ele
acelerou e agora teve uma barra de correção. Rapid 4, então vamos aguardar para ver como ela vai romper essa máxima. Você vê que o ABV já está na máxima, então a gente dá para aguardar fazer um rompimento lá. Tend 3, estamos aguardando para ver como que ela sai dessa congestão, tá com cara que vai sair para baixo pelo ABV. Tiet 11, então teve entrada, agora fazendo um pullback e ela pode, as médias encostando, pode ser que ela acelere e venha até o alvo ou até siga mais adiante, tá? Vamos aguardar para ver. Viva 3, segue o trade ainda, você vê que ela tenta fazer um movimento de correção, mas ela não está conseguindo fazer, porque você vê que entra a venda e deixa a barra inferior, ó. Entra a venda e deixa a barra inferior. Então o ativo ainda tem força para continuar o movimento. Ele está meio que fazendo uma lateralização aqui, para essas médias aqui encostarem um pouco mais, tá? Aí possivelmente ele vai fazer aqui uma lateralização e vai sair um trade positivo se o OBV continuar dessa forma que ele está, tá? E VEG, vamos ficar de olho na VEG, que ela está fazendo essa lateralização. Então vamos ver para que lado que ela vai romper aí. Tá ok, pessoal? Então um videozinho curto para vocês, os ativos que eu vou ficar de olho essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam bons trades essa semana. E muito cuidado aí, galera, que essa semana aí podemos ter movimentos grandes, apesar do baixo volume, pela falta exatamente de liquidez. Ok? Um abraço e até mais.